Milhões de discos, multidões de fãs, a censura, a questão moral, o preconceito e a exclusão social. O cancioneiro brega como patrimônio afetivo popular brasileiro é o assunto de hoje, em Cidade de Leitores. Paulo César de Araújo nasceu em Vitória da Conquista, onde, ainda criança, se interessou pelo cancioneiro popular tocado nas rádios da cidade, no interior da Bahia. Acostumado ao batente desde cedo para ajudar nas despesas de casa, foi engraxate, vendeu laranjas e picolé até se mudar com a família para Niterói. Na cidade fluminense, encaminhou seus estudos e formou-se em História pela Universidade Federal Fluminense. Depois fez jornalismo na PUC-Rio e, em seguida, tornou-se mestre em Memória Social pela Unirio, transformando sua tese de mestrado no livro Eu Não Sou Cachorro Não. Nele, o autor aborda o universo da música popular superromântica dos anos 70, analisa o clima de patrulhamento ideológico, autoritarismo e segregação social da época e mostra que os cantores chamados de bregas também foram, muitas vezes, censurados. Paulo César de Araújo, que ficou mais conhecido por escrever a biografia não autorizada de Roberto Carlos, é o nosso entrevistado de hoje. Paulo César, esse seu livro, Eu Não Sou Cachorro Não, tem origem na sua dissertação de mestrado, não é isso? E fala do importante capítulo da história do Brasil e da música popular. De onde vem esse seu, me parece, enorme interesse pela música cafona, brega ou superromântica, ao ponto de você fazer um livro dessa grossura? Claro, sabe, eu tive uma motivação intelectual e também uma motivação afetiva ao fazer esse livro. Porque eu sou do interior da Bahia, sou de Vitória da Conquista. Em casa não tínhamos televisão, nem tínhamos toca-disco, mas havia o rádio. E era um tempo que no rádio tocava-se de tudo, de Valdir Soriano a Tom Jobim. Então eu cresci ouvindo esses artistas, Valdir Soriano, Nelson Ned, claro, muito Roberto Carlos e tal. Mais tarde, quando eu me interessei pelo estudo da história do Brasil e particularmente pelo estudo da história da música brasileira, eu constatei que aqueles cantores que eu ouvia no rádio não estavam representados nos livros, nos fascículos, no próprio debate. Então eu resolvi investigar por que a exclusão e, afinal, que produção é essa? Quem são esses artistas? Qual a repercussão da obra deles? Então eu tive essa motivação intelectual e essa motivação afetiva. Entendi. Paulo César, e por que o título Eu Não Sou Cachorro Não? Por que você escolheu o título dessa música do Valdir Soriano? Perfeito. Bom, primeiro que é uma música, eu considero... É ícone, brega? Ícone, não. Eu considero Eu Não Sou Cachorro Não, a canção do Valdir, que ela está no inconsciente coletivo nacional. Do Brasil, de norte a sul, todas as classes sociais conhecem Eu Não Sou Cachorro Não. Baiano de Brejinho das Ametistas, Valdir Soriano foi abandonado pela mãe ainda muito cedo, fato marcante em sua biografia. Foi boêmio e namorador inveterado na juventude em Caetité, até que se mudou para São Paulo para tentar a vida na cidade grande. Lá trabalhou como lavrador, engraxate e garimpeiro antes de ingressar na carreira artística, onde se destacou cantando A Dor de Cotovelo com seu visual marcante de chapéu de cowboy, roupas pretas e óculos escuros. Valdir Soriano estourou nas rádios nos anos 50 com a música Quem És Tu? Também ficaram muito conhecidas as canções Paixão de um Homem, A Dama de Vermelho e Se Eu Morresse Amanhã. Mas o maior sucesso do cantor e compositor foi Eu Não Sou Cachorro Não. E eu acho que o título era adequado para o livro porque reflete também essa produção musical, como se eles estivessem dizendo, nós não somos cachorro não, ou seja, nós também falamos do cotidiano brasileiro, também protestamos, enfim, temos um valor na história. Paulo César, para explicar bem a relação entre os cantores de música brega, cafona, como você chama aqui,
E a ditadura militar, você usa um termo que é o reinado de terror e virtude, que seria assim, um momento de muita repressão, muito mais moral do que política propriamente, e que viria, assim, que se segue aos processos revolucionários. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, para o telespectador entender bem, porque me parece que essa é a tese do seu livro. Um dos capítulos do livro é importante isso, porque havia aquela visão, Leila, na historiografia, de falar apenas da repressão política, que de fato aconteceu, atingiu Chico Buarque, atingiu Geraldo Vandré, vários cantores. Mas, para além da repressão política, esses regimes ditatoriais, repressivos, costumam vir acompanhado também da repressão moral. Então, na época da ditadura militar, por exemplo, não se podia falar de sexo, de cama. Os militares acreditavam que o comunismo, era a visão da época, havia uma campanha do comunismo para desestruturar a família brasileira. E que essa campanha para desestruturar a família chegaria ao governo, quer dizer, então era uma paranoia. Então qualquer questão que levantasse a questão sexual era considerada subversiva. Então esses artistas, especialmente o Odair José, o Terror das Empregadas, o Bob Dylan da Central, ele fazia várias canções com essa temática sexual. E por isso que o Odair José foi um dos mais censurados, e vários outros, né? Ele provocava conscientemente, você acha? Com certeza, porque ele fazia uma canção, por exemplo, como Vou Tirar Você Desse Lugar, falando de uma relação com a prostituta e tal. Isso incomodava. Então, versos da canção tinha que ser mudado. Aí depois ele fazia outra, né? Essa noite você vai ter que ser minha. Versos proibidos. Até que ele fez, por exemplo, ele sabia disso, as canções estavam tendo problemas com a censura. Aí ele fez uma música que era assim, em qualquer lugar. Em qualquer lugar a gente se ama, dentro do meu carro, debaixo do chuveiro. Canção que hoje é uma canção comum, mas na época não teve jeito. A canção foi proibida, não pôde ser lançada, não pôde ser gravada. Odair sabia disso, mas insistia fazendo, então acredito que era consciente. Pois olha só, Odair José é um dos personagens do filme Vou Rifar Meu Coração, que tem como tema a música brega, com muito orgulho. Eu fui conversar com a diretora do documentário que relaciona as letras das músicas com histórias da vida amorosa de pessoas comuns. A entrevista com Ana Ripper, você assiste agora. Convidar o espectador para uma viagem rumo ao universo da música brega, a partir de depoimentos de seus mais legítimos representantes, é o desafio de Vou Rifar Meu Coração, longa de estreia da diretora Ana Ripper. A música, a estrada e, é claro, o amor conduzem o documentário e, de parada em parada, o espectador vai conhecendo histórias que fazem das dores desse sentimento o personagem principal. Abordando um universo de gente simples, com bastante respeito, o filme ganha momentos ao mesmo tempo emocionantes e engraçados, que tem o mérito de não cair no ridículo nem no patético. Eu acho que todo mundo tem essa tendência de romantismo, né? Todo mundo, independente de cor, raça, condição social, né? O amor está nas pessoas, independente disso. Ana, misturar depoimentos de anônimos e famosos nesse universo da música super romântica brasileira, tá desde o início do projeto, isso foi sendo descoberto conforme você ia filmando? Desde a primeira vez que eu pensei em fazer esse filme, que eu sentei para escrever um roteiro, né, para escrever uma primeira versão do projeto, a ideia era estruturar o filme em cima dessas duas vertentes. Entrevistas com os artistas falando sobre as suas composições, sobre a sua inspiração e também sobre a sua vida afetiva, amorosa, sobre o substrato, o material bruto, né, que eles usaram para compor essas canções. E, por outro lado, histórias de pessoas comuns ou não tão comuns que vivem as histórias das músicas nas suas vidas e que vivem nesses ambientes, num universo onde essa música é muito presente, muito forte. São músicas, assim, de amor, que falam, né? Fala, assim, tristeza, fala em alegria, decepção amorosa, traição. Então, acho que são coisas, assim, que quem ouve aquela música que gosta, porque alguma coisa tem em comum, acho que já reviveu aquilo tudo. Que faceta do amor você descobriu nessas entrevistas que você, assim, não esperava, nunca tinha pensado sobre isso? Olha, Leila, tem uma palavra que foi recorrente em depoimentos de artistas e de, eu chamo de personagens populares, né?
que foi aventura. Inclusive, eu cheguei a cogitar a hipótese do nome do filme ser Aventureiros, porque eu acho que são aventureiros no amor, são pessoas que se jogam de cabeça no amor romântico e que sofrem pra caramba. Você esperava que dessem depoimentos assim tão íntimos, falando assim de traição, sabe, de como escolheu a sua própria mulher para viver, de onde ela veio? Você esperava conseguir isso? Eu tinha medo de não conseguir, mas a ideia era chegar lá, né? O amor da gente sempre foi real, coisa de vida real mesmo. De amor à primeira vista, que nós nunca pensávamos nessas coisas. Eu pensava. Eu não acreditava, não. Amor à primeira vista, ele pensa. Que é assim, Eu acreditava porque isso aconteceu comigo, né? Quando eu conheci ela. Realmente, assim, a gente encontrou pessoas que tinham uma disponibilidade de abrir as suas histórias. Você acredita amor pela primeira vista? Ela chegou e disse, isso não acredito não. Ela pode acreditar a partir de hoje que isso aqui vai acontecer com nós de hoje. Eu só fui atrás porque eu gostava muito de você, amei muito você. Amei não, até hoje estou amando e só deixo de amar quando Deus me carregar para outro mundo. E eu acho que tem a ver com essa história do aventureiro, sabe? Porque as pessoas não têm medo. Por favor, não diga adeus. Eu te amo de verdade. No próximo bloco, A grande questão para a exclusão e para o preconceito em relação aos cantores bregas é porque eles não estão associados nem à tradição da música brasileira, nem à modernidade. e ainda A BR-101 virou uma referência para o nosso filme.